Pai do Senhor, amados, um bom dia a todos. Espero que esteja tudo bem com você e com sua família. Hoje é o dia 36 da nossa leitura anual da Bíblia. Fique conosco. Amados, nós já lemos uma boa porção do livro de Levíticos. Como nós já temos falado, não é um livro muito fácil, mas vale a pena. Aprendemos bastante coisa, né? E a nossa porção diária de hoje vai do capítulo 14 até o capítulo 15. São apenas 2 capítulos, mas que exigem muita atenção. E o nosso texto devocional de hoje, ele vai abranger o versículo 2, 3 e o versículo 4. Amém? Do capítulo 14. Então, capítulo 14, o 2, o 3 e o 4. E diz assim a palavra do Senhor. Esta é a lei a respeito do leproso no dia da sua purificação. O leproso será levado ao sacerdote. Esse sairá fora do arraial e o examinará. Se a praga da lepra estiver curada, o sacerdote mandará trazer para aquele que se houver de purificar 2 aves vivas e puras, madeira de cedro, pano escarlate e isopo. Amém? Eu acho que é isopo, né? A leitura da palavra de Deus. Amados, ontem nós falamos um pouquinho sobre como era a vida de um leproso, né? Uma pessoa que tivesse uma contaminação na sua pele. E nós observamos no livro de Levítico que existe uma lei, uma norma cerimonial para a purificação de cada pecado ou de cada enfermidade. Em alguns casos, enfermidades, em alguns casos são realmente pecados, né? E cada um tinha o seu sacrifício específico. Porém, uma coisa era praticamente que uma regra. Quase todas as ofertas, pela uma cura, ou pela uma purificação, ou pelo perdão de um pecado, ele tinha ou uma vítima, ou uma primícia da colheita, né? Ou trazia-se alguma coisa do campo. Sempre tinha que ter uma oferta, uma entrega, certo? Então, não seria diferente agora no caso dos leprosos, né? Então, onde nós vimos que eles tinham uma vida isolada e que muitas das vezes eles se sentiam sós, mas fazia parte do cuidado de Deus para com a vida deles, né? Eram normas de Deus para cuidar do próprio leproso, mas também para cuidar da população no geral, né? E hoje nós vamos ver como Deus fazia com que essa pessoa, no caso dela ser curada, como Deus fazia com que ela voltasse a ter um convívio com a sociedade, como que ela fazia para voltar a ter ali um convívio normal, né? E a palavra de Deus vai dizer para nós que existia uma lei de purificação. Foi por isso que Jesus, lá no Evangelho de Lucas, vai dizer para os leprosos, ao invés de ele dizer, olha, eu ordeno que vocês sejam curados, ou sejam curados agora, ele diz, vão e apresente seu sacerdote, por causa dessa lei, né? Então, havia um encontro entre o leproso e o sacerdote, mas esse encontro não era nem no leprosário, né? E também não era dentro do arraial, porque poderia acontecer do leproso não estar purificado, porque o sacerdote iria avaliar ali a enfermidade no seu corpo. Então, provavelmente, eles se encontravam no meio do caminho, entre o local onde os leprosos ficavam e o arraial, para que o leproso contaminado não entrasse no arraial antes de se conferir a sua cura, e também para que o sacerdote não entrasse no local onde se houvesse os leprosos e fosse contaminado da lepra, certo? E o que deve chamar a nossa atenção hoje são algumas coisas que são alegoria para algo que Cristo fez por nós. E o texto vai dizer para nós que o sacerdote exigia que o leproso trouxesse 2 aves vivas e puras, certo? As aves seriam as vítimas, né? Uma seria vítima, na verdade. E diz mais, diz que além das aves deveria ser levado madeira, né? Uma madeira de cedro.
e também se deveria levar um pano escarlate, que é um pano vermelho, amém? E por último, o isopo, né? O que é esse isopo? É uma planta, né? Como se fosse um raminho, uma planta que ela tem um ramo, né? um pouco florido. E amados, aqui tem uma simbologia muito importante para nós, uma alegoria que aponta para Jesus. Todos nós fomos como leprosos, espiritualmente falando. Todos nós trazíamos nossa impureza. E por sinal, a impureza do homem se encontra na sua carne. Todo pecado é cometido na carne, no corpo, certo? Por isso que a Bíblia afirma que o nosso corpo, a nossa carne, é inimigo de Deus. Amém? E assim como o leproso precisava de uma vítima, assim como o leproso precisava de madeira, assim como o leproso precisava de um pano escarlate e precisava do isopo, nós também precisávamos. Porém, todas essas figuras vão apontar novamente para Jesus. Nós temos falado isso muito no livro de Levítico, e por isso é importante o conhecimento desse livro, certo? Então vamos lá. Primeiro, das duas aves que eram levadas puras, uma ave seria morta em águas correntes, certo? Essa ave morta, ela seria a vítima que morreria por causa da impureza. Então ela representava aquele leproso na sua antiga forma, na forma em que ele trazia lepra sobre o seu corpo. Então, conforme aquela ave morria, estava morrendo também o homem contaminado, certo? O sangue daquela ave tinha que ser passada na ave pura e viva, mas também tinha que ser passada na madeira, e também no pano, e também na planta. Esse sangue representa a vida, que enquanto uma ave morre, a vida daquela vítima está sendo passada para a ave que seria livre. Aleluia! Então Cristo assumiu o nosso lugar. Ele morreu em nosso lugar para que nós fôssemos purificados. E o seu sangue foi derramado sobre nós, certo? O seu sangue cobriu o madeiro, que era a cruz, cobriu o manto vermelho, que eram as suas vestes no dia da crucificação, e ela cobriu os ramos que apresentam um sinal de cura para as nossas vidas, porque a Bíblia diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados, né? Então, quando uma ave morria, a outra ave era solta, debaixo da cobertura do sangue. Então aquela ave solta representava a ressurreição do leproso, né? E engraçado que Paulo diz que todos nós somos sepultados com Cristo no madeiro, mas assim como ele ressuscitou, todos nós ressuscitamos da água do batismo. Amém? Então é essa figura que nós temos que trazer em nossa mente. Por último, eu quero trazer à memória de vocês a planta que foi indicada pelo sacerdote. Essa planta ela era uma planta medicinal e aromática, né? Ela tinha um aroma específico que as pessoas usavam muito para perfumar o ambiente, mas ela também era uma planta medicinal, principalmente para pessoas que tinham problemas respiratórios, como asma, bronquite e outras coisas, né? Então era muito usado essa planta. E aqui esse texto vai apresentar para nós que da mesma forma que essa planta tem poder para curar, Jesus também tem poder para curar e purificar o homem de toda a sua impureza. Que nessa manhã você se aproprie dessa palavra, amém? Assim como os leprosos poderiam ter um acesso a uma nova vida, uma vida restaurada, tanto no espírito quanto no corpo, Deus também tem poder, Jesus tem poder, melhor dizendo, de te conceder uma nova vida, uma vida restaurada no espírito e também no seu corpo. Amém? Que Deus te abençoe nessa manhã. Eu sou o pastor Tiago e eu quero orar juntamente com você pela sua vida. Vamos orar? Senhor Deus e nosso Pai, nessa manhã eu oro juntamente com o teu filho e juntamente com a tua filha que nos acompanha diariamente nesse devocional. Senhor, nós oramos pela vida dos seus filhos para que o Senhor venha ordenar sobre eles a tua paz, o teu amor e o teu cuidado.
Cremos, Senhor, na Tua palavra, cremos no poder que ela tem sobre as nossas vidas e cremos que ela tem poder para restaurar as nossas histórias. Senhor, assim como o leproso poderia ter uma oportunidade, Senhor, ó Pai eterno, de ter a sua vida restaurada, esse meu amado, essa minha amada que me ouve agora, também tem hoje a oportunidade de ter a sua história e a sua vida restaurada. Tudo depende do fato deles crerem naquilo que o Senhor fez por eles. Se aqui nós temos um pássaro como uma vítima, lá na cruz nós tivemos Jesus como vítima em nosso lugar. Se aqui nós tivemos uma madeira de cedro sendo tomada, Senhor, ó Pai, como aspergida pelo sangue, lá nós tivemos a cruz do Calvário, aonde foi derramado o sangue de Jesus. Se aqui nós temos um manto carmesim, cuja também era aspergido o sangue da vítima, lá nós tivemos um manto de Cristo, que também teve o sangue dele derramado. Se aqui nós tivemos, Senhor, ó Pai, o hisopo, Senhor, ó Pai, que representava uma planta que curava, lá nós tivemos as coroas de espinhos que ficaram sobre a sua fronte e que nelas continha perdão para os nossos pecados através das suas feridas. Senhor, que da mesma forma que o Senhor concedia uma nova oportunidade através da vítima que era solta, o pássaro que era solto, que representava uma ressurreição, uma nova vida, que o teu filho e a tua filha venha desfrutar dessa nova vida através da tua ressurreição, que abre para o homem uma nova oportunidade e um novo direito de viver livre diante de Deus, o nosso Pai. É assim que nós te pedimos e te agradecemos, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém, Senhor Jesus. Se você tem gostado desse trabalho, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com alguém que você deseja abençoar, né? E se você ainda não é inscrito no canal da igreja, se inscreva aí no canal da Igreja Pentecostal Poder da Palavra e ative o sino. E você terá todas as manhãs um devocional e uma oração. Que Deus te abençoe e uma ótima segunda-feira.